Excelentíssimo senhor presidente em exercício desta sessão, senador Romero Jucá, senhoras senadoras, senhores senadores. Primeiro, cumprimentar Vossa Excelência, senador Romero Jucá, por essa iniciativa, essa boa iniciativa. Desonerar o acesso a equipamentos para a agricultura familiar é algo essencial na atividade rural do nosso país. Até porque é a atividade liderada pela propriedade de base familiar que sustenta a população brasileira. É quem produz de forma efetiva o arroz, o feijão, o milho que a sociedade brasileira no dia a dia consome. Trata-se, portanto, de uma importante iniciativa que vai facilitar a mecanização para que essas pequenas propriedades possam ter competitividade e possam ter uma melhor remuneração pelo seu esforço e pelo seu trabalho, porque o manejo de uma lavoura é algo que custa muito. O produtor rural tem que lutar com excesso de chuva, tem que lutar com ausência de sol, com frequência de sol e falta de chuva, enfim. É uma luta diária e permanente. Eu tive a oportunidade de ser secretário da Agricultura do meu estado por um período de quase 3 anos, e convivendo com o produtor rural, você sente a necessidade da mecanização estar disponível para a elevação da competitividade, da produtividade das nossas pequenas propriedades de base familiar. De modo que eu quero cumprimentá-lo, o esforço de Vossa Excelência e da senadora Ana Rita, minha colega, que, como eu, representa o Espírito Santo aqui no Senado. Mas desejo, senhor presidente, falar um pouco sobre o 1º de maio. Fazer alguns comentários a respeito, não apenas do 1º de maio, mas desse momento em que nós estamos comemorando os 70 anos da nossa CLT, da nossa consolidação das leis do trabalho. Cumprimentar os trabalhadores brasileiros. Neste 1º de maio, algo importante em que temos muito o que comemorar. A despeito dos tantos e extraordinários desafios, há o que comemorar. Mesmo num cenário marcado por incertezas, mesmo num cenário marcado por evidências de um retorno da inflação, e é necessário que o governo possa estar muito atento, porque nada pior para o trabalhador brasileiro, nada pior para a família brasileira do que a inflação que corrói a sua capacidade e o seu gasto. Mas há muito o que comemorar, sobretudo quando nós olhamos a realidade do mercado de trabalho em nosso país e mundo afora. Nós observamos a recessão, observamos países importantes como a Espanha, com desemprego superior a 25% da sua população economicamente ativa. E se fizermos um corte para jovens de 25 a 29 anos, o desemprego superior à casa de 50%. Aqui no Brasil, nós estamos convivendo com a taxa de desemprego das mais baixas da nossa história, 5,5% em 2012. Isso é uma conquista que precisa ser comemorado. Outros dados que faço referência têm a ver com as pesquisas do DIEESE, apontando, senhor presidente, reajustes salariais reais em 95% das mais de 700 negociações que foram realizadas entre empresas e trabalhadores no ano de 2012. Na média, a correção salarial superou em quase 2% a inflação medida pelo INPC. Portanto, uma recuperação gradual através desses acordos coletivos realizados entre empresas e trabalhadores, empresas e sindicatos. Outro indicador positivo é a parcela de trabalhadores alcançados pela proteção da Previdência Social em nosso país, nas 6 regiões metropolitanas investigadas pelo IBGE em sua pesquisa mensal de emprego. Senhor presidente, 73%, a maior da história recente. Na média nacional, pelos últimos dados oficiais de 2011, a cobertura da Previdência era de 58%, 59%, bem mais que os 43% de 1992. Vossa Excelência foi ministro da Previdência, senador Romero Jucá.
Vossa Excelência conhece a importância da ampliação da cobertura previdenciária para os trabalhadores brasileiros. Aquilo que em 92 representava 59% dos trabalhadores com cobertura previdenciária, hoje nós estamos aproximando dessa marca de 73%. Claro que temos passos importantes a serem dados, mas é importante resgatar que nesse espaço de tempo, outros tantos passos foram dados. Outra conquista inegável é a que estende aos trabalhadores domésticos os mesmos direitos dos demais trabalhadores. Embora tenhamos ainda que determinar vários ajustes na regulação da lei, para que ela não venha a ter na prática um efeito contrário, trazendo, enfim, de volta a informalidade para milhares de empregados hoje com a sua carteira assinada, tendo direito e acesso à cobertura previdenciária. É claro, senhoras e senhores senadores, que nem todos os dados são positivos e que temos muito, mas muito ainda por avançar no sentido de um mercado de trabalho mais justo e menos desigual. A começar pelo combate ao trabalho infantil e o trabalho escravo, que ainda envergonha o nosso país em pleno século XXI. Segundo o IBGE, cerca de 90 mil crianças de 5 a 9 anos ainda trocam a infância pelo trabalho em nosso país. Se levarmos em conta a faixa de 5 a 17 anos, são pelo menos aproximadamente 4 milhões de pequenos trabalhadores em nosso país. Nos últimos 7 anos, quase 45 mil trabalhadores brasileiros foram resgatados em condições análogas à escravidão. Só em 2012 foram 2.600. E esses números, senhor presidente, são do próprio Ministério do Trabalho, portanto, são estatísticas e indicadores oficiais, o que dá a dimensão daquilo que nós precisamos superar e da página que nós precisamos virar no mercado de trabalho brasileiro. A democracia racial e de gênero, de que tantos nos orgulhamos, infelizmente é desmentida, senhoras e senhores senadores, pela realidade do mercado de trabalho. Há muitos passos que nós precisamos ser dados para uma igualdade racial e uma igualdade de gênero no mercado de trabalho. O desemprego continua sendo maior, entre negros do que entre brancos. A participação feminina ainda deixa a desejar em relação à participação masculina e os salários das mulheres continuam menores que os dos homens em casos similares. Esta é uma agenda que continua presente e que nós todos precisamos continuar dando o melhor das nossas energias pela sua superação. É claro também que mesmo com um rendimento médio real mais elevado, nos últimos anos, o avanço da inflação, ela nos preocupa. Porque nada pior para corroer o salário dos trabalhadores do que a inflação. Merece registro especial, por sua vez, na véspera desse 1º de maio, quando estamos comemorando os 70 anos da CLT, a consolidação das leis do trabalho. O índice ainda preocupante de informalidade na economia brasileira. Além de várias inovações na legislação trabalhista, a CLT reuniu em 1943, em pleno Estado Novo, todas as leis de trabalho existentes até aquele momento. Entre elas, a lei do salário mínimo e a exigência da carteira assinada de trabalho, que é de 1932. Pois tantos e tantos anos depois, persiste ainda 20% de toda a mão de obra do país ainda não tem carteira assinada. São pelo menos 19 milhões de brasileiros e brasileiras admitidos de forma ilegal, informal, sem proteção e sem acesso aos direitos das leis trabalhistas. Isso sem falar nos mais de 15 milhões de brasileiros que trabalham por conta própria e que também não têm direito a qualquer proteção legal. Não falta quem aponte a burocracia, a complexidade da legislação e os custos pesados dos impostos para justificar o elevado grau de informalidade dos nossos trabalhadores, que tem reflexos óbvios, não apenas na qualidade da vida do trabalhador, mas na previdência social
e em toda a economia. Micro e pequenas empresas não têm condições de arcar com tais custos e competir em igualdade de condições com o mercado formal. Se não houvesse, nesses últimos 70 anos, uma reforma trabalhista de maior monta, os 922 artigos da CLT vêm sofrendo inúmeras e pequenas alterações ao longo do tempo. Foram ao todo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aproximadamente 500 modificações feitas aleatoriamente na CLT de 1943 até os dias atuais. São ao todo mais de 1.700 regras na área trabalhista, entre leis, portarias, normas e súmulas. Um verdadeiro cipoal legislativo que garante direitos imprescindíveis, é verdade, mas também cria dificuldades e conflitos entre empreendedores, trabalhadores, empresários e assim por diante. Na Constituição de 1988, de lá para cá, o Supremo Tribunal Federal recebeu aproximadamente 260 ações questionando a constitucionalidade de regras trabalhistas. Portanto, nós temos, por assim dizer, uma CLT judicializada. A dificuldade de conseguir um consenso em torno do tema e a forte geração de empregos nos últimos anos acabaram, no entanto, deixando a reforma trabalhista em segundo plano, fora, é verdade, da nossa agenda. De qualquer forma, temos visto avançar no meio sindical e no meio empresarial a discussão de temas como a terceirização e a negociação coletiva, formas flexíveis de você caminhar da informalidade para a formalidade, por tudo que representa de importante a cobertura previdenciária para os nossos trabalhadores. São temas polêmicos, temas complexos, são temas que precisam ser enfrentados com equilíbrio, é verdade, mas também com determinação e com objetividade. Mas com uma premissa. Essa me parece uma premissa básica. Não há como recuar diante dos avanços consolidados ao longo desses anos em razão da classe trabalhadora. Por isso mesmo, senhor presidente, com todos esses desafios, por isso mesmo, com toda essa radiografia, nós precisamos comemorar o 1º de maio, que também é a comemoração dos 70 anos da nossa CLT. Que os princípios que ela semeou no mercado de trabalho, princípios de justiça, princípios de respeito e valorização do trabalhador, possam se manter frequentes e de maneira progressiva. É a manifestação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que faço em razão da nossa homenagem, do nosso registro ao 1º de maio, nesse momento em que nós brasileiros comemoramos, senador Guepino, 70 anos da CLT. Uma conquista muito importante, hoje, ontem e no futuro, seguramente. Muito obrigado, senhor presidente.